Bem-vindo à aula 23 de Língua Portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo e é um prazer estar de novo com vocês para mais uma sequência e novos aprendizados. Antes, vamos retomar aquilo que a gente sempre vem dizendo aula a aula. Fique em casa, proteja-se, proteja quem você ama. Lembre-se de lavar sempre muito bem as mãos, tá? E monte um lugar bem confortável para que você possa trabalhar. Vamos para um outro combinado? Sempre antes de começar a minha aula, coloque os materiais em cima da mesa, do sofá, de um cantinho onde você vai trabalhar. Quais são esses materiais? O seu caderno, lápis, borracha e um apontador. Hoje eu vou dar um tempinho para você pegar esses materiais, tudo bem? Conseguiu organizar os seus materiais aí? Agora vamos organizar a sua folha de registro. Vai ser sempre nessa mesma sequência. Anote a data de hoje, aula 23, e escreva língua portuguesa. Eu vou dar mais uns minutinhos. Agora vamos conhecer o tema das nossas próximas aulas. Eu quero a sua ajuda. Vamos lá. O tema das nossas aulas estão representadas aqui. 3 imagens confere e uma não confere. Será que você consegue descobrir qual é?
Qual é a imagem que não confere? Será que é a número 1? Será que é a número 2? Ou a número 3? Ou será que é a número 4? 3 delas fazem relação entre si. Vamos analisar. A primeira imagem tem um grupo de pessoas olhando para baixo, elas estão fantasiadas. O que será que elas vão fazer todas juntas? Na imagem número 2, eu tenho um coletivo de crianças brincando de jogar bola. Na imagem número 3, eu tenho um baú cheio de livros. E na imagem número 4, eu tenho um livro aberto onde a imaginação está aflorando. Qual das imagens não condiz com o tema? Eu vou aguardar um minutinho para você. Será que você descobriu o número da imagem que não condiz com o nosso tema? Eu vou te contar. É a número 2, o coletivo de crianças que está jogando bola. Na primeira imagem, eu tenho um grupo de pessoas fantasiadas para contar uma história. Eles são contadores de história. Na número 3, eu tenho um baú de histórias, de livros. E na número 4, eu tenho um livro aberto que me permite voar pela imaginação. O tema das nossas próximas aulas são os encantadores contadores de história. E eu trago para vocês o trabalho do Instituto História Viva, que é um instituto que trabalha com contação de histórias de uma maneira voluntária, uma ação voluntária. Olha que interessante o que eles fazem. Eles visitam as casas de acolhimento de idosos ou asilos para ouvir as histórias que os mais velhos têm para contar. Em seguida, eles transformam essas histórias em histórias para o público infantil. E essas histórias são contadas em hospitais. Bacana, né? Eu também gostei. Eu acho que é uma iniciativa muito importante, principalmente nessa época que estamos vivendo. E hoje eu trouxe para vocês um conto muito especial. Vamos conhecer esse conto especial? Quem escreveu esse conto foi Delma Maria Luquim, e ele se chama As Histórias de Clarinha. Vamos conhecer as histórias de Clarinha. Era uma vez uma menininha linda que se chamava Clarinha. Ela morava com o papai, a mamãe, seu irmãozinho Léo e seu cachorro Pingo. Clarinha era uma menina alegre que adorava brincar no parque, ir para a escola e amava mais do que tudo na vida ouvir histórias. Um dia, Clarinha ficou muito doente. Seus pais a levaram ao médico e ela precisou fazer vários exames. O médico falou que para Clarinha sarar mais rápido, precisaria ficar internada no hospital. E agora? Como Clarinha se sentiu com essa notícia? Anote aí no seu caderno.
Clarinha ficou muito assustada e chorou bastante, mas sua mãe disse que ela poderia ficar tranquila, que ela ficaria junto no hospital, o tempo que fosse necessário. Disse que juntas elas eram mais fortes e que tudo daria certo. Ficar internada é muito chato e em tempos de pandemia é pior ainda. Por causa do coronavírus, a Clarinha não podia receber visitas. Os dias eram muito longos e o tempo parecia não passar. Então, uma mulher que ela nem conhecia, a Roseli, teve uma ideia genial. Quem é Roseli? E que ideia ela teve? Anote aí no seu caderno. Então, uma mulher que ela nem conhecia, a Roseli, teve uma ideia genial. Reuniu vários voluntários que contavam histórias e as pessoas começaram a gravar histórias para a Clarinha e outros pacientes ouvirem no hospital. As enfermeiras do hospital conseguiram alguns tablets e entregavam para as crianças verem as gravações das histórias. Tinha história de todo jeito, algumas bem bonitas, de princesas, que a menina adorava, e outras bem engraçadas que faziam Clarinha e sua mãe darem gargalhadas. Todo dia tinha uma história nova, uma mais legal que a outra. Assim, o tempo parecia passar mais rápido, até porque, depois das histórias, ela e sua mãe tinham muitas coisas para conversarem. O tempo passou, a menina sarou e foi para casa. E o que aconteceu com Clarinha após sair do hospital? Anote aí no seu caderno.
uma festa. Finalmente ela estava curada. Depois de um tempo, quando o coronavírus foi embora e as aulas voltaram, a menina contou aos colegas sua aventura no hospital e contou várias das histórias que ouviu. Quem gostava de ouvir histórias agora aprendeu a contá-las. Numa linda tarde de verão, quando Clarinha e sua família estavam passeando no parque, a menina viu alguém que lhe pareceu familiar. Era a Roseli, a mulher que teve a ideia de mandar as histórias, lembram? Muitas das histórias que recebeu era a própria Roseli quem as contava. A menina não teve dúvidas, foi falar com a mulher, se apresentou e agradeceu pelos momentos alegres que ela e sua equipe proporcionaram quando ela esteve internada. Clarinha estava tão animada que a Roseli teve mais uma ideia. Que outra ideia a Roseli teve? Anote no seu caderno. Clarinha estava tão animada que Roseli teve mais uma ideia. Trocaram telefone e já combinaram que a Clarinha também vai gravar uma história por semana para mandar para alguém que estiver internado no hospital. Adorei essa nova ideia. E você? Me conte qual a sua história favorita. Que história você gostaria que alguém que você nem conhece ouvisse para se divertir? Quem escreveu esse texto foi Delma Maria Luquim, no dia 12/5 de 2020. E olha que interessante e bacana, ela escreveu essa história especialmente para nós no 5º ano na aula de hoje. Vamos ouvir a história novamente? Mas agora eu tenho uma surpresa. Uma outra pessoa vai contar essa história para vocês. Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Meu nome é Delma
Eu sou aqui de Curitiba e sou autora de alguns livros infantis. Um deles vocês devem conhecer, porque eu sei que tem na biblioteca da escola de vocês, que é esse aqui. A Menina e as Portas. Se vocês ainda não conhecem, quando retornar às aulas, vocês procurem lá na biblioteca, tenho certeza que está lá. Eu fui convidada pelo professor Rodrigo para falar um pouquinho de voluntariado, agora nesses tempos de pandemia. Mas o que é voluntariado? Voluntariado é um trabalho que a gente faz de forma voluntária, sem recebimento monetário, sem pagamento em dinheiro por esse trabalho. A gente recebe assim, recompensas como agradecimentos, como sorrisos, abraços não, porque em tempos de pandemia a gente não pode ficar abraçando, não é mesmo? Mas para explicar melhor, eu combinei com o professor de escrever uma história. Achei mais fácil de vocês entenderem também. Então eu escrevi uma história sobre a Clarinha, que recebe essas histórias no hospital. Vou fazer a contação para vocês lendo, tá? Porque eu não gravei ainda a história, tá bom? As histórias de Clarinha. Era uma vez uma menininha linda que se chamava Clarinha. Ela morava com o papai, com a mamãe, seu irmãozinho Léo e um cachorrinho lindo que se chamava Pingo. Clarinha era uma menina linda, alegre, que adorava brincar no parque, ir para a escola e amava, mais do que tudo na vida, ouvir histórias. Um dia, Clarinha ficou doente. Seus pais a levaram ao médico e ela precisou fazer vários exames. O médico falou que para Clarinha sarar mais rápido, precisaria ficar internada no hospital. Clarinha ficou muito assustada e chorou bastante. Mas sua mãe disse que ela poderia ficar tranquila, porque ela ficaria lá com a menina no hospital o tempo que fosse necessário. Disse que juntas elas eram ainda mais fortes e que tudo iria ficar bem, que tudo daria certo. Ficar internada é muito chato, mas em tempos de pandemia é pior ainda, porque a pessoa que está doente não pode receber visitas. Os dias eram muito longos e o tempo custava passar. Porque é assim, né? Quando a gente não tem o que fazer, assim, não fica demorando para passar o tempo? Fica, né? Então, uma mulher que ela nem conhecia, a Roseli, teve uma ideia genial. Reuniu vários voluntários que contavam histórias e as pessoas começaram a gravar histórias para Clarinha e para outros pacientes ouvirem no hospital. As enfermeiras do hospital conseguiram alguns tablets e entregavam para as crianças verem as gravações das histórias. Tinha história de todo jeito, algumas bem bonitas, de princesas, que a menina adorava, e outras bem engraçadas, que faziam Clarinha e sua mãe darem gargalhadas. Todo dia tinha história nova, mas uma mais legal que a outra. Assim, o tempo parecia passar mais rápido, até porque depois das histórias, ela e a mãe tinham muito a conversar. Não é mesmo? Quando a gente ouve uma história legal, a gente não quer ficar comentando sobre aquilo, pensando, e se fosse assim? E se fosse assado? Eu faço isso bastante. O tempo passou. A menina sarou e foi para casa. Foi uma festa. Finalmente ela estava curada. Depois de um tempo, quando o coronavírus foi embora e as aulas voltaram, a menina contou aos colegas a sua aventura no hospital e contou várias histórias que ela ouviu. Quem gostava de ouvir histórias agora
aprendeu a contá-las. Numa linda tarde de verão, quando Clarinha, sua família e seu cãozinho Pingo estavam passeando no parque, a menina viu alguém que lhe parecia familiar. Era a Roseli, a mulher que teve a ideia de mandar a contação de história. Lembram lá do começo da história? Muitas das histórias que ela recebeu foi a própria Roseli quem as contou, por isso que ela lembrava, conheceu a Roseli. A menina não teve dúvidas, foi falar com a mulher, se apresentou e agradeceu pelos momentos alegres que ela e sua equipe proporcionaram quando ela esteve internada. Clarinha estava tão animada, mas tão animada, que a Roseli teve mais uma ideia. Trocaram telefones e já combinaram que a Clarinha também vai gravar uma história por semana para mandar para alguém que estiver internado no hospital. Adorei essa nova ideia. E você? Que legal, né? Agora me conte. Fiquei curiosa. Qual sua história favorita? Qual é aquela que você pede para contar de novo e de novo e de novo? Que história você gostaria que alguém que você nem conhece pudesse ouvir para se divertir no hospital? Vamos pensar sobre isso? Espero que tenha gostado da história da Clarinha e que tenha gostado dessa ideia de poder ajudar assim um pouquinho para deixar alguém um pouco mais feliz, tá bom? Beijo para vocês, boa aula e vamos torcer que esse tal coronavírus vá embora rapidinho, assim como se fosse com uma varinha mágica, né? Gostaram de ouvir as histórias de Clarinha na voz da autora? Eu adorei, ela é fantástica. E se você ficou curioso para saber um pouquinho mais sobre a nossa escritora, sobre a autora desse texto, nós vamos falar sobre ela nas próximas aulas, então fique ligado e não saia daí, tá bom? E agora eu vou trazer uma coisa bem interessante para vocês. Nós vamos jogar o jogo Batalha Naval da Compreensão. Vem jogar comigo. Para jogar esse jogo, a gente vai seguir algumas regras, então acompanhe comigo. A primeira coisa que a gente vai fazer é copiar essa tabela no caderno, eu já vou mostrar para vocês como é que faz. Em seguida, eu vou sortear aqui da minha latinha, tá? As coordenadas, pode ser 1A, 1B ou 1C e assim por diante, tá? Vou ler a pergunta. Então, vocês vão ouvir a pergunta que eu vou ler para vocês e vou ler as duas opções, resposta A ou resposta B. E você vai anotar na sua tabela do caderno apenas a letra. Não precisa anotar a frase toda da resposta, somente a letra, tá? E depois nós vamos corrigir. Quando a gente corrigir, você vai fazer o seguinte. Se você acertou, por exemplo, a 1A, você vai desenhar um navio. Aqui no cantinho mesmo. Se você errou, você vai desenhar uma bombinha. Significa que você errou o jogo da batalha naval ali naquela coordenada. Combinado? Então eu vou colocar para vocês agora essa tabela aí na tela da TV para que vocês possam copiar.
Vamos jogar. Eu vou sortear então a primeira coordenada. Então eu vou pegar um papel verde e um papel amarelo. Então eu sorteei aqui para vocês a coordenada 2A. 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 Vamos ver o que tem aqui atrás da 2A. O narrador da história é letra A. Ele é um narrador personagem, aquele narrador que participa da história. Ou B, um narrador observador, aquele que não participa, mas está contando o que vê de longe. O que você acha que é? Será que o narrador ele é personagem? Marque A. Se ele for um narrador observador, marque B. O que será que é? O narrador participa ou não da história? Marcou? Vamos sortear o próximo? Aqui a gente vai fazer rapidinho, é só para marcar a letra, A ou B, tá bom? Próxima coordenada, um papel verde e um papel amarelo. Vamos ver. Eu peguei aqui as próximas coordenadas, 2B. 2B. Quem era Roseli na história? Letra A, enfermeira do hospital? Ou letra B, contadora de histórias? Quem era a Roseli na história? Lá na história não falou, evidentemente, mas a gente já deu para sacar quem era a Roseli. Letra A, enfermeira do hospital? Ou letra B, contadora de histórias? Marcou a letrinha? Só a letrinha, tá bom? Próxima coordenada. Vamos ver. 1C. Vamos lá, o que tem? Na linha 1, coluna C. O que Clarinha adorava fazer? Letra A, brincar, ir à escola e ouvir histórias? Ou letra B, brincar, mexer no celular e ouvir histórias? Lembra do comecinho da história? O que a Clarinha adorava fazer antes de ficar doente? Brincar, ir à escola e ouvir histórias? Ou letra B, brincar, mexer no celular e ouvir histórias? Marque só a letrinha na sua tabela, A ou B. Vamos para a próxima coordenada. Está quase acabando os meus papeizinhos aqui. Então, nós pegamos agora... Opa, esse já foi, vamos trocar. Pegamos aqui 1B. Coordenada 1B. Então, linha 1, coluna B. Qual é o assunto do texto? Qual o assunto do texto? Ele tratou do quê? Letra A, contação de histórias. Ou letra B, a doença da Clarinha? Sobre o que tratou o todo do texto? Sobre contação de histórias, você vai marcar a letra A. Se for a doença de Clarinha, você vai marcar a letra B, tá bom? Estamos quase chegando ao fim. Temos apenas 2 para mostrar. Então eu peguei aqui 2C. Vamos ver o que tem atrás do 2C. Qual é a finalidade do texto? Para que ele serve? Para que serve esse texto? Letra A, narrar a história de Clarinha? Ou letra B, informar a internação da menina? Para que esse texto serviu? Lendo todo, ouvindo todo dele. Ele serviu para narrar ou contar a história dela? Ou B, informar a internação da menina?
Marque A ou B, tá? E sobrou dentro da minha latinha as coordenadas 1, A. Então, vamos ver o que temos atrás do 1A. Ficar internada é chato. Por que ela não podia receber visitas neste momento? Letra A. Porque era uma norma do hospital. Ou letra B. Para evitar a proliferação do vírus. Então, por que será que neste momento que nós estamos vivendo hoje, ela não podia receber visitas no hospital? Será que é porque era uma norma daquele hospital? Ou será que B, para evitar a proliferação do vírus? Marque A ou B. Será que você completou todas as respostas? Vamos conferir? Olhem bem aí na tela de vocês a nossa correção para vocês marcarem ou o navio ou a bomba. Lembrando que é o navio se vocês acertaram ou a bombinha se vocês erraram. Então, lá na pergunta da linha número 1, coluna letra A, estava escrito assim: ficar internada é chato, porque ela não podia receber visitas. Qual que era a resposta certa? Era a letra B, para evitar a proliferação do vírus. Tá? Lá na linha 1, coluna B, qual é o assunto do texto? Sobre o que trata esse texto? Letra A, contação de histórias, ou letra B, a doença de Clarinha? A resposta certa é letra A, contação de histórias. Lá na linha 1, letra C, o que Clarinha adorava fazer? Brincar, ir à escola e ouvir histórias? Ou letra B, brincar, mexer no celular e ouvir histórias? A resposta certa é letra A, brincar, ir à escola e ouvir histórias. Agora na linha 2, coluna A, o narrador da história é o narrador personagem, aquele que participa, ou o narrador observador? A resposta certa é a letra B. Ele é um narrador observador, ele não participa da história. Quem era Roseli? A enfermeira do hospital ou contadora de história? A resposta correta é letra B. Ela era uma contadora de história. E na linha 2, letra C, qual a finalidade do texto? Para que ele serve? Narrar a história de Clarinha ou informar a internação da menina? A resposta correta é letra A. Se você acertou, parabéns, desenhou certinho aí, bonitinho os navios. Se você errou, coloque uma bombinha ali que o tiro foi no mar, tá bom? Agora eu quero perguntar para vocês. Quero que você me conte qual a sua história favorita. Você gostaria que alguém que você nem conhece ouvisse essa história? Argumente aí no seu caderno que a sua professora vai ler essa resposta quando a gente voltar para a aula. Tudo bem? Então é isso. Eu fico por aqui, lembrando sempre, cuide-se, cuide de quem você ama e sem se esquecer de ser gentil sempre, tá bom? Até mais!